Existe um momento na vida em que a pessoa cansa de pedir, cansa de implorar, cansa de esperar sinais. E nesse momento, ela faz algo muito mais poderoso. Ela começa a confiar. E essa virada muda absolutamente tudo. Porque enquanto você pede desesperado, por dentro você está afirmando que não tem. Está reforçando a falta. Está alimentando a ideia de que algo está distante. Mas quando você confia, você assume internamente que o processo já começou. E a vida responde a isso. A fé verdadeira não é barulho. Não é gritar promessas. Não é repetir frases o dia inteiro. Fé é convicção silenciosa. É aquela calma que surge mesmo quando ainda não está tudo resolvido. É aquela segurança que aparece mesmo quando o cenário ainda não mudou. É seguir em frente, sem precisar de garantias o tempo todo. É continuar firme quando a maioria desistiria. É agir com postura de vitória antes da resposta chegar. É dormir em paz enquanto o processo se organiza. Quem confia não entra em desespero. Quem confia não se perde na ansiedade. Quem confia não se sabota no meio do caminho. Quem confia continua andando. E quem continua andando chega. A maior trava das pessoas não é falta de capacidade. É a necessidade de controle. Elas querem ter certeza antes de dar o passo. Querem ver tudo resolvido antes de confiar. Querem segurança total antes de avançar. Mas a fé nunca funcionou assim. Fé é caminhar mesmo sem todas as respostas. É avançar mesmo com dúvidas. É manter postura mesmo quando o cenário testa sua confiança. Toda transformação começa por dentro. Primeiro muda o estado interno, depois muda a realidade externa. Sempre nessa ordem. Quando você muda a forma como se posiciona por dentro, suas decisões mudam, seus comportamentos mudam, suas escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o destino acompanha. A vida não se transforma com força. Ela se transforma com alinhamento. Enquanto você luta, você resiste. Quando você confia, você flui. E quando flui, os caminhos se abrem. O problema nunca foi falta de oportunidade. O problema quase sempre foi medo, insegurança e dúvida disfarçados de prudência. Mas no momento em que você decide confiar de verdade, algo se reorganiza. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via bloqueios. Começa a agir com mais firmeza. Começa a se mover com mais clareza. E isso muda tudo. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Sem exceção, sem atraso, sem erro. As pessoas passam a vida inteira esperando a mudança chegar, esperando melhorar de vida, esperando reconhecimento, esperando que as coisas se resolvam. Mas fé nunca foi espera. Fé é postura interna. A maioria acredita que fé é torcer para algo acontecer no futuro. Mas fé de verdade é se posicionar como quem já entendeu que o movimento começou. Quando você muda por dentro antes da realidade mudar fora, você ativa uma nova resposta da vida. Tudo o que permanece na sua experiência hoje é reflexo direto de quem você está sendo internamente. A vida não responde aos seus pedidos, ela responde à sua identidade. Se por dentro você se sente pequeno, inseguro, travado, não importa o quanto você deseja crescer. O resultado continua limitado. Agora, quando você muda o estado interno, o mundo externo começa a se reorganizar. É como um espelho. Você não vê primeiro para depois acreditar. Você acredita primeiro para depois ver. Enquanto você diz um dia vai dar certo, você continua no mesmo lugar. Quando você assume já estou no caminho, o movimento começa. Não é esforço, é alinhamento. Quando a postura muda, as decisões mudam. As oportunidades aparecem. As pessoas certas surgem. Você não cria a vida com luta. Você cria com consciência. Fé é viver antes de ver. Muita gente diz que tem fé, mas não vive como quem tem fé. E por isso nada muda. A pessoa pede prosperidade, mas pensa como alguém quebrado. Pede paz, mas alimenta preocupação o dia inteiro. Pede transformação, mas age exatamente igual todos os dias. Isso bloqueia os resultados. Fé sem postura é só esperança vazia. A fé verdadeira muda comportamento antes de mudar realidade. Quando você confia de verdade, você para de se sabotar, para de adiar, para de tomar decisões pelo medo. Você começa a se mover com certeza. E isso muda o caminho inteiro da sua vida. Outro ponto importante. Fé não é implorar para algo acontecer. Quando você pede desesperado, você vibra falta. Quando você confia, você vibra alinhamento. E a vida responde ao alinhamento. É por isso que pessoas tranquilas avançam mais rápido. Elas não estão brigando com o futuro.
Elas caminham com convicção. A fé acalma, organiza, direciona. Quando o coração entra em paz, as portas começam a abrir. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala de consciência, fé prática e transformação real todos os dias. Se esse conteúdo está te ajudando a crescer por dentro e transformar sua realidade, já deixa o like agora. Isso fortalece o canal e faz essa mensagem chegar a muito mais pessoas. Existe uma fase da vida em que a pessoa percebe que pedir não resolve mais. Ela já tentou orar, já tentou insistir, já tentou entender por que as coisas não andam. E então ela descobre algo muito mais poderoso do que qualquer pedido. O estado interno de confiança. Não aquela confiança forçada, mas a confiança de quem parou de brigar com o futuro. A maioria das pessoas vive em negociação com a vida. Se isso acontecer, eu fico em paz. Se aquilo melhorar, eu confio. Se eu tiver um sinal, eu sigo. Mas a fé real funciona ao contrário. Primeiro vem a postura, depois vem o resultado. Na Epístola aos Hebreus, a fé é descrita como uma certeza que nasce antes da evidência, não depois. Antes, isso muda tudo. Napoleon Hill percebeu o mesmo padrão ao estudar pessoas que prosperaram. Elas não esperavam as condições ideais para agir com segurança. Elas assumiam internamente que estavam no caminho certo, e o mundo se ajustava em resposta. Enquanto alguém vive pedindo, vive afirmando que ainda está longe. Enquanto alguém vive esperando sinais, vive dizendo que não confia no processo. Mas quando a confiança se instala, algo muda por completo. O corpo relaxa, a mente clareia, as decisões ficam mais firmes. E decisões firmes criam destinos diferentes. A fé não precisa de discurso. Ela aparece no comportamento. É quando você continua mesmo com medo. É quando você escolhe com coragem mesmo sem garantias. É quando você mantém a calma no meio da incerteza. Isso é fé em movimento. Quem confia não paralisa. Quem confia não vive adiando. Quem confia não se esconde. Quem confia avança. E quem avança, constrói novas realidades. O maior bloqueio das pessoas nunca foi falta de talento. Foi o hábito de esperar segurança total antes de agir. Mas segurança vem depois do passo, nunca antes. Toda grande mudança começa invisível. Começa na mente, no estado emocional, na postura interna. Quando você muda esse eixo por dentro, o mundo ao redor começa a se reorganizar. Pessoas aparecem, ideias surgem, oportunidades se alinham. Não por acaso, por coerência com o novo estado que você passou a viver. Agora fecha em presença, sem desejar, sem pedir, sem esforço, só consciência. Pensou, sentiu, criou, soltou, pensou com clareza, sentiu como verdade. Criou no seu estado interno, soltou o controle. Respira, mantém a postura de quem confia e segue o caminho. É assim que a realidade muda. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal para continuar evoluindo todos os dias. Gratidão por assistir até aqui.